Gostaria de, nessa ocasião, pensar com você, biblicamente, na vida de Jacó. Quero convidá-lo a fazer uma leitura a partir do capítulo 25, verso 24, até o capítulo 30, verso 4, do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele vai nos trazer informações magníficas que estão muito ligadas ao tema da nossa mensagem de hoje, atitudes transformadoras. Quando a gente pensa em transformação, eu estive pesquisando no dicionário o melhor lugar para a gente entender palavras, e no dicionário ele nos diz que transformação nada mais é do que alterar o estado normal, modificar, metamorfose, né? Significa isso, uma transformação total da realidade, né? E mudança de forma, que significa a ideia de metamorfose, né? A gente vê isso na borboleta, muito comum, né? Muito legal. Outro dia eu estava vendo no YouTube como esse processo se dá. Alguém filmou, eu não me lembro quem, mas se você procurar no YouTube você vai encontrar um processo lindo, magnífico, em que no final a borboleta sai do casulo, né? E como lagarta, ela se transforma numa bela borboleta. E também podemos dizer que transformação é um processo gradativo, que vai acontecendo na medida em que o estado ou condição vai sofrendo mudanças. Pensando em atitudes transformadoras, eu me lembrei de Jacó. Em lendo o livro de Gênesis, Jacó é assim a maior expressão de uma vida transformada. Imagina, Jacó está na terceira geração, criado por Deus, num elo perfeito para enviar o Messias, e ele agora faz parte desse olhar de Deus e numa mudança vivencial linda quando a gente percebe toda a vida de Jacó. A palavra Jacó significa suplantando. E se a gente for dar uma analisada na vida dele, a gente vai ver que as atitudes de Jacó refletem bastante isso. Mas, como nosso Deus é misericordioso e tem todo o poder, e o poder de Deus é transformador, o Senhor em seu poder o regenerou e o tornou Israel, que significa príncipe de Deus. Olha que metamorfose, que transformação sofre Jacó. Nessa mensagem eu quero focar com você 3 aspectos da vida dele. Provavelmente eu devo fazer uma segunda mensagem com a vida de Jacó, trazendo mais outros detalhes, mas nessa eu quero me prender em apenas 3, que são assim fantásticas. A primeira é como ele compra a sua primogenitura, a sua negociação nela. A segunda é a má fé que ele usa para com seu pai. E a terceira é a visão que ele vai ter em Betel, que vai trazer essa transformação poderosa de Deus para a sua vida. Bem, ali no capítulo 25 de Gênesis já começa narrando o nascimento de Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, Esaú nasce primeiro. Jacó, desde o ventre da sua mãe, provoca um fenômeno interessantíssimo, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, porque o que ele desejava mesmo era a primogenitura desde o ventre. Ele queria passar na frente no nascimento, chegar primeiro, mas Jacó nasceu primeiro. Jacó e Esaú, eles vivenciaram isso. Já quando jovens, Jacó crescera, enquanto meninos, Esaú ele era alguém que gostava do campo, gostava da caça. Jacó já era mais simples, mais voltado para as coisas da casa, mais habituado às questões da tenda. E enquanto Isaac amava Esaú profundamente, porque talvez tivesse os mesmos traços do pai nos gostos da vida, Jacó já era mais chegado à sua mãe, ele já tinha uma vida mais voltada para a casa. E Jacó, então, o que ele faz? Ele cozinha um guisado, e Esaú vem do campo extremamente cansado, e ele chega para Isaac, Esaú chega para Jacó
né? E ele vai então colocar uma coisa assim muito simples, né? Estou com fome, algo natural a ele. Ele diz: me dá um pedaço, deixa eu comer desse seu guisado. E ele então diz com todas as palavras: eu estou cansado. Realmente, quem vem do campo vem cansado. Por isso, ele chamou o nome do campo de Edom. Então Jacó, ele faz uma proposta, poderíamos dizer uma proposta indecente. Vende-me então a sua primogenitura. Esaú estava já a ponto de morrer, que na verdade não é real, ele está exagerando o seu cansaço. Ele então pensa: para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe. E então ele vendeu a primogenitura. Jacó deu a Esaú o prato de lentilhas, e você às vezes ouve alguém dizer assim: ah, estão vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ah, está trocando isso por um prato de lentilhas, ou seja, está trocando apenas num momento de insensatez. Foi isso que Esaú fez. Mas Jacó então, ele parte já para Berseba, e ele vai e leva já consigo esse juramento de Esaú, né? E a venda da primogenitura está aí no capítulo 25, de 28 até 34. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, ele pertencia à primogenitura pelo seu nascimento, mas ele, levado pela fome momentânea, vendendo ao seu irmão esse direito, ele então começa a desprezar essa realidade. Mas Jacó, mais tarde dirigido pela sua mãe, roubou a bênção paterna que pertencia a Esaú. No episódio, vale a pena a gente relatar alguns pontos. Eu queria destacar o primeiro, que é o perigo de um lar dividido pelas preferências paternas e maternas. Observa que o próprio texto já diz que enquanto Jacó era amado pela sua mãe, apreciado por ela, Esaú já era pelo seu pai. Eles viviam num lar onde o amor era dividido. No lar cristão deve prevalecer, predominar a qualidade do amor, independente de quem quer que ali esteja. O importante é olhar para o outro com amor, não importam as qualidades dos seus filhos. O pecado de Esaú fora o direito da primogenitura que ele tinha, e ele então oferece, né? E quem tinha esse direito governava a família, herdava a tribo, né? Tinha o direito à herança. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 17, vai nos falar sobre isso. O sacerdócio da família, o alto sacerdócio da tribo. Assim, o pecado de Esaú em vender por tão pouco um privilégio altíssimo dado por Deus apresenta algumas características na vida dele. Primeiro, ele deu lugar à carne, né? Ele deu lugar ao prazer. Ele disse estar morrendo de fome, mas uma expressão não real. Por quê? Porque dava tempo dele fazer alguma coisa para ele comer, ou persuadir o seu irmão de uma outra forma, não entrar naquela jogada. Parecia-lhe melhor o privilégio momentâneo do agora do que olhar o futuro. Um outro fato é a sua leviandade. Talvez não tivesse levado a sério a proposta de Jacó, achando que ele estava brincando, mas não se brinca com coisa séria. Coisa séria é séria o tempo todo. E ele não levou isso a sério. Um outro fato foi a profanação. Ele trocou o privilégio sagrado que Deus lhe outorgara por um benefício material momentâneo, passageiro. Já o pecado de Jacó teve as seguintes culpas. Primeiro, lhe faltou a fé, falta de fé, né? Ele procurou apressar o seu modo, o propósito de Deus. Ele quis fazer as coisas do seu jeito para apressar as coisas, dando jeitinho. Segundo, ele foi usar de meio ilícito para alcançar um objetivo, para atingir uma finalidade já assegurada por Deus, só que ele não soube esperar.
Terceiro, o trato nem fraterno com aquele que era o seu irmão. Ele não olhou com amor para o seu irmão. E é preciso olhar com amor para o irmão sempre. Não só o irmão carnal, mas os nossos irmãos em Cristo também. Jacó, agora, ele vai para o seu pai em busca da bênção e engana o seu pai. Jacó é terrível, né? Olhando para o texto assim, a gente percebe o quanto ele maquinou o mal. Lá em Gênesis, no capítulo 27, de 1 a 29, nós vamos encontrar ele tramando contra o seu pai. Era costume entre os judeus o pai abençoar os filhos quando sentia-se próximo da morte e dando a ele a outorga de todos os seus bens, de toda a sua casa. E o primogênito, então, era quem recebia essa bênção especial. Tal bênção era uma espécie de testamento falado e tinha que ser respeitado, que era a vontade do pai. Era uma bênção totalmente especial que apontava para uma espécie de testamento e também para um poder profético. Essa bênção consistia nos elementos que apontavam para a vinda do Messias. Primeiro, a prosperidade material. O segundo, o domínio sobre outros povos que Deus estava garantindo. Terceiro, a segurança contra as maldições de outrem. O engano do velho pai vem para tomar a bênção reservada a seu irmão. E Jacó faz jus ao seu nome mais uma vez. Já se valera de forma fria e covarde da fraqueza do seu irmão, e agora ele se aproveita de forma cínica e engana o seu velho pai, que já estava praticamente cego. Quanto a Rebeca, sua mãe, eu queria observar com você o quanto foi triste a atitude dela, como exemplo de mãe que induz o próprio filho a uma prática imoral contra os interesses de outro filho e ainda do próprio esposo. Jacó faz jus ao seu nome, suplantador. Que coisa incrível. Mas Jacó vai a Betel. E lá em Betel ele tem uma visão que muda toda a sua vida. Lá em Gênesis 28, de 10 a 22, a viagem de Jacó está narrada e ele foi agora de forma empreendedora para fugir da ira do seu irmão que havia sido enganado. Sim, Esaú intenta matar o seu próprio irmão Jacó. E agora, fim do primeiro dia de viagem, Jacó, já cansado, deita-se e ele tem um sonho que o próprio texto narra, que lhe revelou uma grande verdade por ele já até então desconhecida. Era a universalidade de Deus. Naquele tempo, imaginava-se que Deus estava somente nos termos da terra, da tribo, aonde Deus havia falado com a família, com o patriarca. Mas agora ele vai para um lugar distante e é lá que Deus fala com ele. Já, de forma visual, através do sonho, ele entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Jacó teve um sonho que, revelando essa universalidade de Deus e mostrando que Deus está em todo lugar. Até então, todos os povos criam que deuses mantinham sua presença apenas em seu próprio território. Mas nessa visão, Deus propõe a Jacó um outro pacto muito parecido com o de seu pai, Isaque, e do seu avô Abraão. Aí nós começamos a entender em que linhas gerais essas promessas se estabelecem. Nós podemos notar no verso 14 do capítulo 28 que a finalidade do pacto ainda hoje permanece. Ela visava não apenas o povo de Israel, escolhido e separado por Deus para a vinda do Messias. Lá no verso 14, ele estabelece isso de uma forma muito plena, quando
ele faz com que esta visão de Messias, que não vem apenas para os judeus, mas para toda a humanidade, era o evangelho sendo revelado lá nas primeiras páginas do Gênesis. Jacó despertou daquele sonho, meditando naquela visão, fez a Deus um voto que parece, mais uma vez, no Antigo Testamento, um voto muito parecido como fora o de Abraão, o de Isaque. Ele vai colocar diante de Deus um altar e coloca ali um monumento muito simples. O que ele faz? Ele tomou para si uma pedra a qual ele usou como travesseiro e ali então ele coloca para ter como um símbolo, um marco, uma memória, algo inesquecível, que foi ali que Deus falou com ele. E não era como alguns incrédulos pensavam e pensam ainda hoje, tendo a ideia de um objeto para adoração, idolatria. Não. O que Jacó faz é marcar o lugar para que ele possa, todas as vezes que ali passar, lembrar do seu encontro com Deus. E interessante que ele dá um nome lindo a esse lugar, Betel, que Betel significa casa de Deus, ou seja, o que antes na sua memória Deus ia lá e estava preso ao seu território, à sua tenda, à sua casa, agora aqui ele estabelece algo fabuloso em que ele percebe Deus, mesmo que num deserto, num lugar distante, ele descobre que Deus está em todo lugar. Eu destaquei algumas lições para nossas vidas e eu quero com isso levar você a refletir. Primeiro, o exemplo de Isaac e Rebeca como pais é muito negativo. Tinham que estar em seu lar trabalhando pela união dos seus filhos e não pela preferência deles. Essa atitude ainda existe em alguns lares hoje e é responsável por sérios desajustes, até porque se Deus não tivesse providenciado uma fuga para Jacó, uma tragédia teria acontecido, como quase aconteceu. Segundo, nós como crentes devemos estar observando, provar o espírito doloso e astuto de Jacó, muito menos as atitudes de sua mãe. Não é possível aprovar isso. É preciso olhar com carinho e tirar lições práticas para as nossas vidas, entendendo que esses atos não são bons, são atos de falsidade. A mentira é filha do diabo e nada justifica que o crente lance mão dela em nenhum momento. Ainda que há crentes que cometem pecados, como o de Esaú, de tentar ludibriar, passar a perna no outro, todo crente que troca os privilégios espirituais e elevados momentos em que a graça de Deus se revela a ele, que lhes possibilita bênção sobre bênção, é plano de Deus, por satisfação, é de Deus em cuidar das nossas necessidades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Esaú não lembrou de lançar ao Senhor a sua necessidade e de esperar o tempo certo. É preciso entender que quando tomamos atitudes como a de Esaú, estamos sendo profanos e não estamos confiando no Deus que servimos. Deus está aqui e eu não sabia. Foi a expressão dele. Foi uma fala tão bonita e ao mesmo tempo uma visão que lhe proporcionou tamanha percepção de quanto Deus o amava. Não tomar conhecimento da presença de Deus é a causa de muitos males praticados e também de muitos bens deixados por não se realizar. Pense nisso. Busque a Deus. Entenda que atitudes transformadoras só são possíveis quando nós reconhecemos Deus em todos os lugares, principalmente nas nossas vidas. Atitudes transformadoras não são aquelas que garantem a trapaça e através dela bons resultados. Não. Atitudes transformadoras são aquelas que garantem princípios,
coerência, vida com Deus, amor ao próximo e atitudes que glorifiquem a Deus. E por último, não esqueça, é importante enxergar Deus em todos os lugares, porque se Deus está em todo lugar, está também na minha e na sua vida, nós precisamos amá-lo, viver para Ele, segui-lo sempre em toda a nossa trajetória. É nossa oração que Deus te ajude a caminhar nessa direção. Amém? Antes de orar por mim e por você, eu quero lembrá-lo que você deve se inscrever no nosso canal e assim você vai receber logo de primeira mão as primeiras gravações das mensagens que hão de abençoar a sua vida, hão de edificá-lo em Cristo e também serão úteis a você em compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, sejam crentes ou não, elas sempre têm um fundo de evangelização. O que nós queremos é edificar os crentes e alcançar aqueles que ainda não pertencem a Cristo para que possam fazer parte da família de Deus. Conto com você com isso. Vamos orar? Pai querido, como é bom ter o Senhor como nosso Deus e a certeza que Tu estás em nós e em todos os lugares. Tu és um Deus que não está preso nem limitado a nada nem ninguém. Nos alcança onde quer que estejamos, porque o Senhor está conosco. E nós pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar, a nos fortalecer e a nos fazer enxergar a beleza que é ter o Senhor como Deus das nossas vidas. Obrigado pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua vida, andar com Jesus. Amém?